Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais um ATPC, o nosso último da série do Currículo Paulista do Ensino Médio, né? Nosso último, entre aspas, né? O último dessa sequência que a gente começou, né, Érica? Mas provavelmente nós teremos mais informações sobre esse assunto até o final do ano e teremos mesmo. Até o final dessa a gente já coloca algumas coisas para vocês. Eu sou o Paulo, PCNP de Química e também respondo por Física aqui da Diretoria de Ensino. Um bom ATPC para a gente. Olá, pessoal, eu sou a Érica, PCNP de Filosofia e responsável pela Sociologia. Então, como o Paulo comentou, estamos aqui para mais uma conversa formativa sobre o ensino médio, a parte 4, né, Então, hoje a gente começa a nossa conversa a partir do vídeo da arquitetura curricular no novo ensino médio. Então, esse vídeo aqui vai trazer para a gente um pouco das estruturas que todos os estados estão pensando. E aí, durante esse ATPC, a gente vai conversar um pouco sobre essa estrutura no estado de São Paulo, que é o nosso currículo paulista. Então, o Movimento pela Base traz para a gente essas informações. Vamos assistir? O novo ensino médio propõe alterações profundas na estrutura do currículo. Não se trata apenas de mudar a grade de disciplinas ou a carga horária nas escolas. Ele vai muito além disso. As mudanças passam, por exemplo, pelo desenvolvimento de competências que promovam a formação integral do estudante, pela expansão da oferta de educação profissional de nível médio e pela criação de currículos com uma parte comum e outra flexível a ser escolhida pelos alunos. É essencial que as secretarias de educação e as escolas particulares conheçam todas as possibilidades de inovação e envolvam os jovens nesse processo de transformação. Os currículos do novo ensino médio precisarão combinar dois blocos, de modo indissociável: a formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e a parte flexível, composta por itinerários formativos. Há várias maneiras de articular os dois blocos. Além disso, são diversas as possibilidades de organizar internamente cada uma dessas partes. Tudo deve começar com um processo de escuta qualificada dos atores envolvidos, especialmente dos estudantes. Também é importante realizar um bom diagnóstico dos recursos e das necessidades existentes nas redes e escolas. Assim, será mais fácil planejar os diferentes tipos de trajetória que os estudantes poderão cursar e organizar as possibilidades de oferta. Redes e escolas poderão definir formatos, duração e locais das suas atividades curriculares. Elas poderão ocorrer inclusive fora do ambiente escolar ou à distância. Em vez de apenas aulas no formato tradicional, o novo ensino médio estimula a criação de módulos, núcleos de estudos, observatórios, clubes, oficinas e projetos, entre outras formas de organização curricular. Com relação à periodicidade e duração, ela pode variar. Ou seja, será possível criar atividades anuais, semestrais, bimestrais, enfim, como fizer mais sentido para os objetivos educacionais que se pretende alcançar. No novo ensino médio, a escola continuará sendo o espaço de referência para os estudantes, além de articular os demais locais de aprendizagem. Mas a proposta é que os alunos possam cumprir parte da carga horária em instituições credenciadas, vivenciando atividades presenciais, como aprendizagem profissional, cursos técnicos e de idiomas, trabalho voluntário, entre outras. Essas atividades precisam ter objetivos pedagógicos claros e orientação de professores. Cabe ressaltar ainda que parte da carga horária pode ser feita à distância, desde que não ultrapasse 20% da carga horária total para o ensino médio diurno e 30% para o ensino médio noturno. A educação à distância deverá acontecer preferencialmente como parte dos itinerários formativos, com suporte tecnológico e pedagógico apropriado e acompanhamento de educador da escola do aluno. Agora vamos levantar hipóteses de como a parte comum poderá se articular à parte flexível dos currículos.
É possível que a formação geral básica aconteça em todos os anos ou apenas em uma parte do ensino médio, com exceção dos estudos de língua portuguesa e matemática, que deverão ser incluídos em todos os anos. Mas atenção, esse bloco inteiro precisará corresponder a até 1.800 horas dos novos currículos, garantindo tempo suficiente para os itinerários formativos. A carga horária da parte flexível, por sua vez, poderá ser introduzida aos poucos, para o jovem poder fazer escolhas desde o primeiro ano. Outro jeito de organizar a trajetória do aluno seria concentrar a maior parte da carga horária da formação geral básica nos primeiros anos do ensino médio, antes de ele fazer escolhas em relação aos itinerários formativos. Vale destacar que, na parte flexível do currículo, os estudantes poderão escolher um ou mais itinerários formativos e complementá-los com atividades eletivas de mais curta duração. Quanto mais eletivas a rede ou a escola disponibilizar, maior a possibilidade de escolha dos jovens. Caberá aos conselhos estaduais de educação atuar em parceria e participar da construção das diretrizes para a organização curricular a serem observadas em cada unidade da federação. Também será papel desses órgãos normativos estabelecer, por exemplo, os critérios para credenciamento de instituições de ensino e de outras organizações que ofereçam oportunidades de aprendizagem aos estudantes em complemento ao que será disponibilizado pelas escolas. Os conselhos ajudarão ainda a regulamentar como as atividades realizadas fora da escola serão avaliadas e reconhecidas como parte da carga horária cursada pelos estudantes no ensino médio. Por isso que as diretrizes curriculares nacionais sugerem que os conselhos estaduais atuem em conjunto com as secretarias de educação para harmonizar os critérios de organização, oferta e implementação do novo currículo. Vimos que são muitas as possibilidades de organização do novo ensino médio. As mudanças não precisam ser implementadas de uma só vez. Podem ser colocadas em prática gradativamente. A flexibilidade é uma força do novo modelo e tem o potencial de garantir que as escolas façam mais sentido para os jovens. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Interessante, né? Na nossa secretaria, nós temos o Inova Educação acontecendo junto com os itinerários formativos, informações que nós recebemos na última conversa que tivemos com o Caetano sobre o currículo paulista, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa formação, né, Paulinho? Isso. E também a gente quer agradecer, né, Érica, imensamente as contribuições de vocês. Quando o vídeo vai para o ar, vocês colocam várias questões lá naquela parte de comentários e a gente lê todos, pode ter certeza que a gente lê. E na medida do que a gente vai recebendo de informações e a gente consegue responder o que vocês perguntam ou que vocês sugerem, alguma coisa que aparece lá, a gente vai respondendo. Por isso que a gente até demora um tempinho, né, Érica? A gente espera ir para o ar, o anterior, espera ter todas as interações da semana para depois gravar o seguinte, que é para ver se tem alguma coisa que a gente pode responder. E um dos anseios de vocês será respondido hoje, né, que é uma coisa que vocês perguntaram em quase todos os ATPCs que a gente colocou desde o primeiro dessa série. Hoje já tem uma resposta, mesmo que superficial, né, Érica, mas já tem parte das perguntas que vocês colocam lá, tá bom? Então, muito obrigado e continuem com as interações. É isso mesmo, nós vamos ver a grade que foi apresentada, né? Bom, vamos continuar aqui a conversa. Nós vamos conversar, então, sobre o compromisso com o desenvolvimento das competências, né? Já faz mais de uma década que a gente fala de um ensino baseado em competências e habilidades, e esse excerto do nosso currículo paulista reforça isso. Então, vamos ler, né, Paulinho? O currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. Tanto é que a gente tem as competências gerais e as competências específicas das 4 áreas, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Reiteramos os termos da BNCC. O currículo paulista define competência como... Muito legal esse excerto, porque vem a definição do conceito de competência, né? O que é a competência? É a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, olha aí, o conceitual e o procedimental,
habilidades, que é a parte prática, cognitiva e socioemocional, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Então a gente percebe que a BNCC traz isso, né, Érica? Traz, para a gente continua, porque o nosso currículo anterior, né, sempre foi pautado em competência e habilidade. Então a BNCC traz, né, isso, né, reitera esses termos de competência e habilidade, e o currículo paulista que acompanha, né, a BNCC também. Então vejam, nós vamos continuar trabalhando, né, e continuar com esse conceito de competência e habilidade. Então, para quem ainda não, ou para quem é novo na rede, ou para quem ainda tem dúvidas, né, é a hora da gente realmente sanar esse tipo de dúvida sobre competência e habilidade, porque ele vai perdurar nesse novo currículo, né, Érica? Então, por que, né, que acho que ela traz de novo com ênfase, né, esse conceito de competência e habilidade? Eu acho que é porque, como o próprio texto diz aqui, né, que assim o currículo indica claramente, né, trabalhando esse conceito de competência e habilidade, o que o estudante deve saber, né? Então, o que ele tem que saber em termos de quê? De habilidades, de atitudes, de valores, né? E, sobretudo, além de saber, ele tem que saber fazer, né? O que é isso? Ele tem que considerar toda a mobilização dos conhecimentos que ele tem, das habilidades que ele tem, de atitudes, de valores, para ele poder resolver alguma demanda complexa aí que apareça da sua vida cotidiana, tá? Para o pleno exercício mesmo da cidadania e do mundo do trabalho. Ou seja, posto em uma situação complexa ou uma situação, mesmo uma situação simples de cotidiano, né? O que espera que esse aluno saiba? Que ele saiba minimamente saber, em termos de conhecimento, né? O que ele está sendo posto ali e, a partir desse momento, organizar todos esses saberes para poder saber fazer. Bom, um pouco do que a gente já conversou no decorrer desses 3 encontros perpassam os princípios do ensino médio no contexto da prática, né, Paulinho? A gente já falou um pouco sobre a integralidade do currículo, da importância do projeto de vida. Então, aqui, esse excerto que a gente traz do currículo vem para reiterar esses princípios, né? Então, olha lá. Para tanto, essa nova estrutura do ensino médio deve assegurar em todas as modalidades de ensino os seguintes princípios específicos, conforme o artigo 5º, que está presente na resolução número 3, que é do MEC. Primeiro, a formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. A gente já conversou muito sobre isso. Em segundo lugar, o projeto de vida como uma estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar, na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque o projeto de vida, junto, né, com o desenvolvimento do Inova Educação, né, e a disciplina, projeto de vida que compõe o Inova, vai falar muito sobre essas escolhas que estão nos caminhos que estão por vir no ensino médio, né, dos itinerários formativos e tudo mais, né? Sim, vai ser um balizador, né? Eu acho que o projeto de vida é que vai ajudar o aluno, de certa forma, na decisão dos itinerários que serão ofertados pela escola, né? É isso mesmo. A pesquisa também como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. A gente fala tanto, né, em metodologias ativas e a pesquisa, ela faz parte disso, né, de uma forma muito indissociável, né? O respeito aos direitos humanos como direito universal. Esse princípio número 3 aí, da pesquisa como prática pedagógica, né, eu acho que a gente está percebendo, né, que nesse momento que está vivendo de pandemia, como algumas coisas têm que ser feitas pesquisas, né, como muitas atividades que estão sendo propostas para os alunos são atividades de pesquisa, né? E se a gente pensar na pesquisa como uma prática pedagógica, né, será que os alunos sabem fazer uma boa pesquisa, né? É um princípio importante para a gente pensar, né? Eu, enquanto, né, estou imaginando, enquanto professor,
Até que ponto meus alunos sabem fazer uma boa pesquisa no sentido de criação, no sentido de construção de novos conhecimentos. E a gente viu um exemplo bacana disso acontecer no ATPC que a gente fez de Ciências da Natureza. Quem é de Ciências da Natureza que estiver assistindo esse nosso ATPC aqui, vai lembrar que na ATPC anterior da área de Ciências da Natureza, a gente trouxe uma aluna para falar de como ela fez uma pesquisa sobre determinado assunto que foi posto como um tema para ser trabalhado na área e como ela desenvolveu lindamente essa pesquisa. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante para a gente pensar, né? Como é que os meus alunos estão no sentido desse princípio posto para a gente aí. Pode passar, amiga, para a gente ir para o próximo lá. Né? Na compreensão da diversidade da realidade dos sujeitos, né? Das formas de produção, do trabalho e das culturas, né? É um pouquinho para a gente pensar mesmo, para a gente refletir, né? Esse momento para a gente ler o texto e pensar o que querem dizer com isso, né? Eu tenho que entender a diversidade com que eu lido. Eu trabalho com sujeitos, eu trabalho com gente, eu trabalho com humano, né? E a diversidade existe e eu não posso fechar os olhos para essa diversidade e fingir que ela não existe, né? Ela está aí, né? E as formas de produção que são próprias delas e da cultura, né? Então, esse é um princípio muito importante também, está colocado aí. Sustentabilidade ambiental, que muito importante, né? O mundo caminha, né? Na realidade, tem que ter uma vertente muito forte de sustentabilidade. A gente não pode mais ficar produzindo de maneira não sustentável. A gente tem que parar um pouquinho e começar a discutir isso com os alunos, né? Que tipo de planeta eu quero, que tipo de ambiente eu quero. Então, eu acho que é um princípio que está importantíssimo, bem colocado aí. Diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes e a articulação dos saberes com contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, local e do mundo do trabalho. Então, eu preciso, claro, tem as particularidades de cada escola, né, de cada cultura, de cada região, mas por conta disso que eu vou trabalhar só aquilo também. Então, eu tenho que proporcionar para o estudante uma visão ampla de mundo e ofertar para ele múltiplas trajetórias, para que esse estudante tenha essa transição em todos esses espaços que estão sendo colocados aí, dessas dimensões históricas, sociais, científica e etc. A indissociabilidade entre a educação e a prática social, né, também é um princípio que está colocado aí, né, que eu tenho que pensar até que ponto a educação está atrelada à prática social, considerando, além disso, a historicidade dos conhecimentos, dos protagonistas do processo educativo, né? Eu preciso levar em consideração esse princípio. A indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque parece que é assim, isso é muito nítido, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com ciências, né? Então, eu estou lá com a minha aula teórica, falando, moléculas, x, y, z e tal. E aí eu falo, agora vamos para a parte prática. E eu acho que lá no laboratório é que eu vou desenvolver, né? Como não tem uma ligação entre isso, né? Eu não posso fazer... eu não posso deixar... Isso tem que ser indissociável, né? A teoria e a prática. Como isso acontece no cotidiano, né? Como que é aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou colocando para o aluno, aquilo faz sentido na prática, não prática de laboratório, mas na prática da vida, né? Ele consegue enxergar isso de uma maneira prática, né? Porque quando a gente pensa, né, principalmente para a gente de ciência prática, eu vou para o laboratório fazer uma aula prática e a prática é a mão na massa. Não, prática pode ser prática de vida, prática de cotidiano, né? Eu acho que é indissociável a questão teoria prática, assim como é indissociável a questão ensino-aprendizagem, né? A gente está o tempo todo com tudo isso articulado de maneira indissociável mesmo, né? Bom, vamos aqui para o nosso próximo passo. Bom, agora, em continuidade, né, a gente quer falar um pouquinho sobre essa transição da etapa do ensino fundamental para o ensino médio. Nós já comentamos que o currículo ele é único, né? É o currículo paulista para toda a rede.
Acontece que nós tivemos primeiro o start com o fundamental e agora estamos tendo o start com o ensino médio por uma questão de publicações da lei, né? A BNCC do ensino médio demorou um pouquinho para sair e por isso que a gente está vivendo isso de forma gradual. Mas a gente tem que o tempo todo lembrar que é um currículo só e que o objetivo do ensino médio é de aprofundamento. Então, essa transição do fundamental para o médio é um olhar de aprofundamento. Olha lá, como o currículo paulista e com o compromisso do desenvolvimento dos direitos da aprendizagem do estudante do Estado de São Paulo, é esperado que essa transição ocorra de forma natural. Isso porque o currículo paulista apresenta as competências gerais, que é de todo mundo, incluindo as socioemocionais, o estímulo ao protagonismo e o desenvolvimento do projeto de vida do estudante, com as aprendizagens voltadas para a formação integral, desde lá da educação infantil. Lá no ensino fundamental, a progressão das habilidades e os objetos de conhecimento dos componentes curriculares estimula, por meio da investigação, o protagonismo discente. E aí, o que acontece, Paulinho? Continue aí pra gente. E aí espera-se que com esse movimento, né, de continuidade, então o aluno está lá no fundamental com o currículo paulista e vai para o médio, e espera-se que esse estudante, né, ele vá adquirindo a autonomia no seu processo de aprendizagem, né? Então, ele tem que obter as bases necessárias para ele poder ingressar no ensino médio. Então, isso é uma coisa, né? Ele tem que ter a base mínima necessária para ele partir aí para o ensino médio. Mas ele também, além de ter essa base necessária, ele tem que ter estimulado isso já no ensino fundamental, o processo de fazer escolhas, né? Então, esse processo de escolha já tem que estar sendo apresentado, sendo discutido, por quê? Desde os itinerários formativos que irá percorrer, na verdade, né, até os desafios que terá de enfrentar ao final da educação básica, porque quando ele chega no médio, né, ano que vem, na primeira série do ensino médio não, mas na segunda série, quando ele começar a fazer as escolhas desses itinerários, né, Érica, ele já vai ter que ter uma tomada de decisão, já pensando do ponto de partida de que escolha eu vou fazer como itinerário a partir do meu projeto de vida. Sim. Então, a disciplina do projeto de vida vai ser a fortalecedora da escolha desse aluno, né? Então, é importante que ele saiba fazer essas escolhas. Sim, sim. A gente resgatou aqui, né, Paulinho, o que está lá no site do Currículo Paulista, para ficar bem visual tudo isso que a gente está conversando. Então, quando a gente olha para o ensino médio, a gente precisa entender que a etapa ensino médio, ela tem duas frentes, ela tem duas partes. Então, a gente, o tempo todo aqui tem falado da parte comum, que é para todos os estudantes. Isso está lá na base, dividido em 4 áreas. Área de linguagens, de matemática, de humanas e de natureza, e a gente tem apontado aí indícios da parte dos itinerários formativos, né, onde o Paulinho estava colocando essa questão dessa maturidade, dessa formação protagonista para as escolhas, né? Por que a gente fica falando o tempo todo dessas escolhas? Porque aí que está a flexibilização, aí que está a inovação do currículo, né? Da BNCC e do currículo. Então, a secretaria vai organizar esses itinerários formativos de tal modo que os estudantes vão escolher as áreas onde eles têm maior afinidade, né, para aprofundar os seus estudos. A gente já viu que temos a possibilidade dos itinerários formativos puros, está lá no nosso currículo. Temos também as construções dos itinerários formativos integrados com as misturas, né, das áreas. E a gente também tem a informação de que tem a parte da frente técnica acontecendo, né, inclusive a parceria, né, com o Novotec, com o Centro Paula Souza, enfim, tudo isso está por vir, né, Paulinho? A gente está aguardando novas orientações sobre tudo isso. Mas uma coisa é certa, o Inova
já é uma parte, né, desses itinerários formativos que compõem essa carga horária. Isso, e isso não é algo que a gente está colocando, a gente está pensando e falando, não, pessoal, tá tudo legal, bonito, não tranquilizem-se porque nenhuma disciplina será excluída. A gente está colocando exatamente o que está posto no currículo e o que a gente recebeu de informação. A gente, na verdade, está contando para vocês o que a gente recebe de informação. Então, o que nos foi garantido até agora, que nos foi mostrado, é que todas as disciplinas terão a carga horária dentro da formação geral básica, né? Então, parte comum a todos os estudantes e seus respectivos aprofundamentos dos itinerários formativos. Então, isso está garantido e pela grade que nos foi apresentada, dá a entender que tudo está nesse sentido, nesse caminho, né, Érica? Então, o professor terá a carga horária mantida até então. Então, vamos aguardar ainda. A gente vai mostrar para vocês a grade, mas vamos aguardar as outras discussões, porque o processo todo está caminhando para um processo agora de continuidade de discussão com a rede. A gente está acreditando nisso. Então, vamos aguardar um pouquinho, né? É isso mesmo. O que a gente já tem certo são as estruturas apresentadas, né, pela SEDUC, e as informações oficiais do site, inclusive de onde a gente tirou esse material, né? Aqui a gente reitera que existem benefícios para os estudantes, porque por meio do desenvolvimento do projeto de vida, do protagonismo do jovem, né? Ele sendo autônomo, ele vai ter oportunidade de fazer escolhas conscientes, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma visão de mundo, uma noção do que eu quero para mim, eu faço escolhas conscientes, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial no nosso currículo, porque isso vai fortalecer esse protagonismo e vai permitir a ele fazer essas escolhas conscientes, né? Aqui, nesse cronograma de implementação, eu acho que vale muito a pena a gente sempre estar resgatando esse assunto. 2021 é o ano onde a primeira série vive a experiência do Currículo Paulista, segunda e terceira série continua com o nosso famoso capa preta, né, que a gente apelidou ele carinhosamente de capa preta. E aí, olha só, é importante a gente fazer essa... Tudo bem marcado, né, Paulinho? No processo, todos os professores da rede terão formação com as mudanças curriculares do ensino médio. Essa formação já vai acontecer ainda agora no mês de novembro. A gente vai trazer as datas do ATPC formativo da EFAP. Nós, enquanto Diretoria de Ensino Campinas Oeste, também já estamos fazendo a nossa parte com esses ATPCs gerais sobre o currículo paulista. Isso é uma formação continuada em trabalho, né, Paulinho? E aí a SEDUC está construindo os materiais de apoio para essa implementação. Então, assim como tem no ensino fundamental, no ensino médio também teremos. Então, segunda e terceira série continuam com os guias de transição e primeira série com o material de apoio à implementação do currículo. E a gente tem em 2022 a implementação para a segunda série e em 2023 para a terceira série. O Caetano deixou bem evidente na fala, no final, eu e Paulinho vamos deixar aí a referência do vídeo da formação que tivemos com o Caetano e com a Raquel, né, Paulinho, e o Rosselli também participou, de que na primeira série nós não temos os itinerários formativos acontecendo, exceto pelo contato com o Inova Educação, que está dentro da carga horária do itinerário formativo. Segunda e terceira série é futuro, está por vir a informação. Ainda não temos informações detalhadas sobre isso. Fala aí, Paulinho, da organização curricular do ensino médio. Então, pensando um pouquinho nessa organização curricular, né, a principal característica, né, dessa etapa, né, é flexibilizar o currículo, que é o que eles querem, com o objetivo de aprofundar mesmo e ampliar essa formação integral do estudante. Então, ele tem uma formação geral básica e o aprofundamento o aprofundamento, né, será de fato, ou ele permitirá esse aprofundamento por meio dessa flexibilização, que é o que eles estão chamando aí, tá bom? Da flexibilização curricular. Então, a finalidade é desenvolver um conjunto de competência e habilidade
para que o aluno realmente consiga ser um jovem, um aluno protagonista, onde ele consiga ter uma autonomia, né? E ele faça escolhas assertivas, né? Principalmente se ele tem muito claro o projeto de vida que ele quer e ele tem a possibilidade da flexibilização curricular e aquele itinerário formativo proposto ali atende a essa demanda do seu projeto de vida, ele possa ter aquilo como uma escolha assertiva para o desenvolvimento do seu projeto de vida em consonância com os princípios que eles colocam aí da justiça, da ética e da cidadania, né? Então, é nesse sentido que acho que a flexibilização que eles querem colocar, como um aprofundamento de algo que faça sentido e que tenha relação com o projeto de vida desse aluno. É isso mesmo. E pela lei a gente tem aí uma carga horária que precisa ser cumprida, né? Então, na parte da formação geral básica, são as 1.800 horas, e para os itinerários formativos, a carga mínima é 1.200 horas. Tem uma tabela que evidencia isso melhor aqui na nossa rede, né? Então, nós temos uma organização curricular no ensino médio de 3.150 horas, para os 3 anos isso, tá, pessoal? E a nossa rede expandiu para 3.150 horas, de forma a acomodar os 3 componentes do Inova. Então, a nossa carga horária aí já está com o Inova incorporado, né? Então, lá onde a gente tem as 1.200 do itinerário formativo pela lei, na nossa rede a gente tem 1.350 horas, correto, Paulinho? Sim, a gente vai ter de formação geral básica as 1.800 horas e mais 1.350 de itinerários formativos, né? E a carga mínima exigida pela legislação eram 1.200, então aí tem 150 horas a mais de itinerários formativos colocados, né? Isso é o que a Secretaria trouxe, né? Cumprindo a legislação e colocando para a rede que, com relação ao itinerário formativo, ela está fazendo um pouquinho mais, né? Sim, o diferencial é o Inova, né? Então, a parte geral básica, ela tem que garantir para todos os estudantes dessa etapa o aprofundamento das aprendizagens lá do ensino fundamental, né? E aí, isso tudo está organizado por área de conhecimento, isso não é nenhuma novidade, a LDB traz, né, os arranjos desses componentes dentro das áreas, e para cada área são definidas as competências específicas, articuladas às competências da área do currículo lá do ensino fundamental. Então, é tudo integrado e articulado, e aí vão sendo feitas adequações às especificidades do ensino médio. Mas a gente o tempo todo está falando de um currículo só, né? Olha aqui em detalhes a parte da formação geral básica. Quer fazer algum comentário aí dessa tela, Paulinho? Não, é só colocar que essa formação geral básica que eles estão colocando continua contemplando, né, as 4 grandes áreas aí, linguagens, suas tecnologias, matemática, dentro da linguagem, as disciplinas que a compõem, então não muda nada, né, língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, tudo aparentemente como, né, estava nessa formação geral básica, matemática ali, na matemática e suas tecnologias, as ciências humanas continua história, geografia, filosofia e sociologia, e as ciências da natureza continua biologia, química e física nessa formação geral básica, né? Por isso até que eles falam que não vai ter mudança na carga ou redução da carga por conta dessa formação geral básica. Eu acho que o interessante aqui é a gente ter um olhar matemático para essa questão carga horária e período de 3 anos, porque se a gente está falando que são 1.800 horas na formação geral básica, isso diluído nos 3 anos, logo, a hora que a gente for olhar aqui para a grade apresentada e a gente vê que a primeira série, ela é toda, ou melhor, quase toda, de formação geral básica, tendo só os componentes do Inova aí compondo, dá para a gente já pensar um pouco como é que será a distribuição dessa formação geral básica na 2ª e na 3ª série. Isso vai ser, então, bem compartilhado com os itinerários formativos, né?
Então, essa área do conhecimento, para que eles estão colocando e trazendo isso aqui para a gente, né? Que, na realidade, né, para atender essa juventude atual que a gente tem, né? Que muita gente, às vezes, a gente ouve falar assim, mas a juventude mudou, ou os mais saudosistas, não era assim, né? Então, é claro, há uma mudança, né? A juventude atual tem uma outra perspectiva, tem outra visão de mundo, né? E tanto essa juventude atual como a juventude futura, né? Então, isso vai precisar, a gente vai ter que ter demandas de formação para essa nova etapa do ensino médio, né? Porque é novo para a gente, para nós professores, então a gente vai precisar ter essa formação, vai existir essa necessidade dessa reorganização do currículo vigente, né, para essa etapa da educação básica, a gente vai ter que entender isso, e essa nova estrutura aí do ensino médio vai organizar os componentes curriculares por área de conhecimento, sem desconsiderar, mas também sem fazer referência direta a todos eles. Então, é essa tendência, né? Nessa nova organização, a tendência é que não desconsidere nenhuma área, mas que também não precisa fazer referência, agora é a área X, agora é a área Y, agora é a área Z, né? Então, é isso que ele traz para a gente aí, né? E como consta nesse parecer aí, número 11 de 2009, né? Essa organização não exclui os componentes, suas especificidades, os saberes próprios de cada uma delas, mas a tendência posta para a gente é que ela fortaleça essas relações, a contextualização, a apreensão, a intervenção na realidade, por meio de um trabalho conjunto dos professores que planejam, executam os planos de ensino, que é algo que a gente já discutiu nas outras ATPCs, né? Os professores já se articulam de alguma forma, algumas áreas já se articulam, né? Então, a tendência é essa mesmo. Sim, na verdade a gente está vivendo uma educação aí, né, ultra contemporânea. Esse currículo ele é muito inovador e eu acredito que cada vez mais a gente vai estar falando do trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar e olhar para o conhecimento como uma forma muito articulada entre todas as áreas, entre todos os saberes, né? A gente vai se libertando das amarras do passado, onde a gente ficou com tudo muito fragmentado, né? E isso era desconstruído por meio de alguns projetos, né, inter e transdisciplinares, mas agora a gente enxerga nesse currículo que as habilidades, tal como estão colocadas dentro das competências específicas, a gente vê que tudo isso é muito articulado. Então, a gente precisa desmistificar esses fragmentos, né? Bom, aqui estão todas as áreas, como a gente já conversou bastante, acho que podemos avançar, né, Paulinho? Podemos, já foi naquele slide, naquele organograma. Lá, Paulinho falará das competências específicas. Então, né, tem aí as competências gerais, né, que a gente já falou, mas também tem que ter, já que a gente quer um aprofundamento, né, que a gente, digo quando eu falo a gente, não uma opinião nossa, mas assim, o que está sendo posto da leitura que a gente faz e das formações que a gente vem recebendo é que queira que um aprofundamento aconteça, e para que esse aprofundamento aconteça, a gente precisa de algumas competências específicas para cada área de conhecimento, né? Então, a BNCC apresenta no seu documento normativo, né, essas competências, que atendem a formação de estudante para essa básica, né? Além disso, eles tentam relacionar as competências específicas de cada área, né, do conhecimento. São descritas as habilidades a serem desenvolvidas ao longo desses 3 anos que o aluno vai passar, e além das habilidades de língua portuguesa e matemática, que são os componentes obrigatórios nas 3 séries aí do ensino médio, como a própria LDB traz, né? Então, todas essas aí competências e habilidades, né, são postas aí para garantir as aprendizagens essenciais que constituem essa formação geral básica para o estudante. Então, continua as competências gerais, mas teremos as específicas aí para esse aprofundamento. Sim, e nós vamos estranhar muitas coisas, né? Porque quando a gente
estava olhando para as coisas como elas estavam, a gente tinha as habilidades específicas de cada componente curricular, né? E agora a gente está falando de habilidades específicas da área. E aí, dentro dos objetos de conhecimento, a gente tem os desdobramentos das especificidades, e tudo isso é muito novo, né? Então, olha só o que o currículo gente, é importante destacar ser um referencial para todas as redes e escolas do território do estado de São Paulo. O Currículo Paulista apresenta seus organizadores curriculares estruturados por área de conhecimento, contemplando suas competências específicas, habilidades, campos de atuação, unidade temática e categoria, bem como os objetos de conhecimento, que, entre outros, deverão ser trabalhados ao longo dos 3 anos da etapa do ensino médio. Então, o que vem aí de grande novidade? Quando a gente for desenvolver a habilidade específica, seja da matemática, seja das ciências da natureza, seja das ciências humanas, seja das linguagens, nós vamos olhar para essa habilidade como um todo. E aí, o de conhecimento é que vai trazer para a gente o específico daquele componente do saber necessário sobre aquela habilidade, né? Então, isso é a identidade do Currículo Paulista. Cada estado construiu o seu objeto de conhecimento à luz daquilo que compreendeu ser essencial de conteúdo, de procedimento e de tudo que é necessário para fazer a habilidade acontecer dentro do que foi requerido, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque é uma questão muito importante. E aí a gente traz, né, Paulinho, para finalizar aqui esse estudo, que a princípio era em 3 partes e acabou indo para 4 partes, a legenda mesmo de como é que as habilidades são nomeadas, né? Tem uma regrinha aí para isso. E no ensino médio a gente tem uma diferença, porque lá no ensino fundamental, no nosso currículo, a gente tem umas estrelinhas, né, que mostram os desdobramentos de algumas habilidades. E aqui no do ensino médio a gente não teve desdobramento em nenhuma delas, né? Quer comentar aí a legenda, Paulinho? Estou falando demais hoje, hein? Eu estou enxergando ela pequena aqui, mas eu vou falando e depois a gente sintetiza aí, né? Que eu estou com ela bem pequenininha aqui. Tá. Na realidade, o que ele coloca para a gente entender um pouquinho quando a gente for olhar o quadro, né, Érica, que são inúmeras, né? Essa composição de código alfanumérico, quando a gente vai olhar lá no documento, tem muitas, né? Então, para a gente entender um pouquinho o que a gente precisa observar quando a gente está procurando isso lá. Que esse primeiro parzinho de letras que aparece aí, ele indica a etapa que está sendo apresentada. No nosso caso, como a gente está discutindo, ensino médio EM, né? Depois, na sequência, esse primeiro parzinho de números que vem aí, indica as séries, né, que compõem a habilidade aí da formação geral básica está presente. Então, como ela está o 1 e o 3, isso significa que ela serve para todas as séries do ensino médio, da primeira à terceira série aí. Na sequência, vem um trio de letras, né? Esse, ele se refere, né, a essas 3 letras, ela se refere à área, né, que esse componente curricular tá sendo posto aí. Então, aqui no caso, LGG seria linguagens e suas tecnologias. Se fosse, aqui seriam 3, né? Se fosse língua portuguesa, LP, matemática, mate, assim por diante, né? Então, com essas, né, esclarecendo esse tipo de coisa, fica mais fácil. Por exemplo, eu de ciência da natureza, eu vou procurar as que vão ter CNT ali no meio para eu poder dar uma olhada e verificar o que elas estão querendo dizer ali. E aí depois tem um conjunto de 3 números, né? Onde os números finais indicam a competência específica, qual se relaciona, e a habilidade é o primeiro número, né? Então, aí está colocado. Então, como seria, por exemplo, uma leitura da SM13, LGG 103, por exemplo, né? Eu poderia dizer que ela se refere a ser a terceira habilidade proposta na área de linguagens e suas tecnologias, que se relaciona com a competência específica número 1, né? Então, traduzindo isso
esse código alfanumérico, é isso que quer dizer, que toda essa legenda quer dizer. Perfeito, Paulinho, perfeita a sua explanação. Muito bom. Agora é que fica o convite, né, Paulinho? No dia 27, então, teve uma formação inicial do Currículo Paulista. Essa formação ela foi destinada para os gestores, né, para o dirigente, para o núcleo pedagógico e para a equipe gestora das escolas. Ela já está disponível no YouTube, no canal do Centro de Mídias. A gente vai deixar o link aí na descrição abaixo. O Gilson gentilmente vai colocar aí para que todos tenham um acesso fácil e rápido. E é nessa formação inicial do dia 27 que a gente tem, então, as novidades para apontar aqui nesse nosso último encontro formativo desse bloco combinado, né, Paulinho? Porque a gente ainda vai conversar muito ainda sobre currículo paulista, né, nas nossas áreas, entre as áreas e assim por diante, né? Mas fica o convite para que todos assistam. Acho que é muito importante que quem ainda não viu, assista, porque tem informações ali muito relevantes sobre uma série de perguntas que a gente tem sobre a implementação desse novo currículo. Tcharam! Deixei para você, hein? E uma delas é a tão falada, que a gente queria tanto saber, né? A matriz, isso para a formação geral básica, tá, gente? Eu sei que daí uma outra curiosidade de vocês é sobre como ficará os itinerários formativos. Isso a gente ainda não tem, né, Érica? A gente está falando da formação geral básica, né? O que a gente sabe do itinerário é o Inova que está aí, né, Paulinho? Isso, por enquanto, para a primeira série aí é o Inova, né? Então, o que a gente está mostrando para vocês é o que não foi colocado com relação à formação geral. Então, continua lá, da área de linguagem e língua portuguesa com 5 aulas, arte com 2, educação física com 2, língua inglesa 2, matemática 5, biologia 2, física 2, química 2, história 2, geografia, filosofia e sociologia, todas com 2. E aí continua também, porque esse ano a gente já teve, né, o Inova, então continua aí as eletivas 2, projetos de vida 2 e tecnologia e inovação 1. Então essa foi apresentada a matriz da primeira série, né, que a primeira série já foi nos colocado, que será só a formação geral básica e o itinerário formativo será o Inova. Então tá aí posto pra gente, por isso que a princípio, para a primeira série do ensino médio, não haverá redução de carga horária, né, Érica? Está posta aí a grade tal, como sempre foi. Isso mesmo. E também trouxemos, né, como a gente tem aí muitas escolas PEI no programa, como é que ficou a distribuição do PEI. E não temos muitas mudanças não para esta primeira série, né? Lembrando que segunda e terceira série mantém o combinado que temos hoje. Então, é tudo gradual. Então, a mudança da grade é para a primeira série, tá, pessoal? E a gente vê que não tivemos muitas mudanças aí, né? Bom, próximos passos. O que está acontecendo? A secretaria está organizando um seminário para construção dos itinerários formativos. Por isso que a gente está assim. O que a gente está sugerindo? A leitura atenta do documento, né, Paulinho, do currículo, que já está homologado, que já tem os organizadores sobre os itinerários formativos, mas do mais, a gente não tem ainda informações. Tanto é que a gente enxerga, né, nas orientações da secretaria que estamos num processo de construção e uma construção conjunta e colaborativa. Quer falar um pouco, Paulinho, sobre a organização desse seminário? Na realidade, a gente, agora, né, na verdade veio depois pós-feriado, né, a gente vai ter esse primeiro seminário, professores, né, não serão todos professores, mas todas as diretorias terão a participação de um professor, pelo menos, de cada componente curricular, então aí todos serão contemplados. Para participar desse primeiro seminário, que a gente também não tem muita informação como será, o que a gente sabe é que haverá esse seminário agora, ainda no mês de novembro, né, onde nesse seminário, com a presença de PCNPs e de professores da rede que atuam no ensino médio, com aulas atribuídas no ensino médio, participaremos dessa
primeira discussão sobre essa construção desses itinerários. Então, a gente está acreditando que vai ser uma apresentação de como eles estão pensando nessa estrutura e talvez com uma participação nossa, né, da rede, na construção desses itinerários. Então, eu acho que agora a gente já começa a saber um pouquinho mais nesse mês de novembro dessa organização que eles estão pensando para conversar com vocês. Tá? E aí a gente também tem marcado já para o dia 24 um ATPC da EFAP, os ATPCs da EFAP sobre ciências humanas. No dia 25, o ATPC da EFAP para a área de linguagens e no dia 26, o ATPC da EFAP para a área de ciências da natureza e matemática. Nesse encontro, será fornecida já algumas informações sobre o material de apoio que está sendo elaborado especialmente para os estudantes e para os professores, para que a gente já possa conhecer um pouco dessas estruturas. Então, a equipe de redatores está na elaboração dessa formação, né? Eu, junto ali com a equipe de humanas, já estamos preparando aqui algumas informações que são muito importantes, que os professores já conheçam. A equipe de linguagens e de natureza e matemática também já está organizando tudo isso, para que no dia 24, 25 e 26, os professores já entendam um pouco sobre a elaboração desses materiais de apoio. Sigamos? Sim. Paulinho, eu acho que dessa vez a gente estourou o tempo, viu? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente se desculpar e se despedir dos professores. Sim, estouramos, que eu estou cronometrando aqui, já passou pelo menos uns quase 10 minutos. Então, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês nessa sequência, A gente sabe que está sendo bacana pela devolutiva de vocês, quando a gente encontra alguém, o pessoal fala, olha, eu assisti o ATPC de vocês e tal. E então, eu acho que foi muito bacana essa discussão que a gente teve ao longo dessas ATPCs, e a gente sempre diz, conforme nós tivermos mais informações, com certeza a gente produz um novo ATPC contando para vocês o que vem de novidade por aí, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima formação.